Lembrando que tem um delay, tá? De 15 segundos. Legal, pessoal. Então, estamos ao vivo. E muito obrigado pela sua presença. Eu sou o Victor Barbalho, sou um dos consultores da Leme, junto aqui com Marcelo Severino, da Cefaz MT, e Lorena Santos também. Marcelo, estamos ao vivo. Por favor, meu caro, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Mais um momento aí da nossa revisão do modelo de gestão de pessoas com foco em competência. Esta revisão, ela vem lá do projeto Profisco, né, Profisco 2. A SAAF nos pediu essa revisão, então a SUGP e a CDE estão à frente desse projeto. Esse projeto iniciou agora em novembro de 2024, né, com a consultoria Leme, e foi definida algumas diretrizes para essa revisão. E toda essa metodologia, ela já foi apresentada, esse aqui já é o nosso segundo encontro online, mas já foi apresentada para todos os gestores da alta gestão da Cefaz, para áreas de negócio, para os adjuntos e para as áreas de execução das secretarias adjuntas. Então, hoje a gente só vem aí em relação a como é que vai ser a coleta. O Victor e a Lorena, lá da Leme Consultoria, vai estar nos informando, dando todos os procedimentos com relação a isso, tá? Lembrando que o modelo, ele vem aí para fortalecer o nosso planejamento estratégico. Então, assim, todas as competências, todas os indicadores, o qual a gente vai estar sujeito a essa avaliação, ela tem como fonte o nosso planejamento estratégico, gente. Então, é mais um reforço para que a gestão de pessoas se torne estratégica dentro da Secretaria de Fazenda, tá? Então, Victor, bom evento a todos. Estamos aí à disposição, né, para qualquer chamada aí de alguma pergunta de algum participante quiser colocar aí no chat e para que a gente possa estar respondendo, tá? Um bom evento a todos. Perfeito, Marcelo. Muito obrigado, muito obrigado. Pois bem, pessoal, então, né, esse daqui não é o primeiro encontro, né, que nós temos a respeito desse novo modelo de avaliação de desempenho, né, mas talvez seja o seu primeiro contato. Então, por favor, se sinta à vontade, tá, de falar com a gente, tá aí o chat, é para ser usado, tá? Lembra que a gente chamou você para essa conversa aqui hoje, para a gente conseguir, de fato, tirar todas as suas dúvidas, né? Conseguir deixar esse processo mais confortável para você. Afinal de contas, é um novo processo de avaliação, né? Avaliação sempre é um tema que deixa a gente um pouco preocupado, deixa a gente um pouco apreensivo. Então a gente cria esses momentos aqui para conseguir tirar um pouquinho dessa sua preocupação, tá bom? Então, se você não me conhece, sou Victor Barbalho, sou psicólogo, sou consultor da Leme tem 11 anos. Não é de hoje que, inclusive, converso com você faz, né? Esse projeto aqui ele já existe há uma década, né? Antes, mas há 8 anos atrás, eu já tive uma participação e é um prazer estar aqui com vocês fazendo essa renovação, tá bom? Legal, pessoal. Pensem então que a gente vai iniciar um novo processo de avaliação e nós temos uma razão, nós temos um objetivo que estamos buscando com esse novo modelo de avaliação, né? É conseguir, no final das contas, normalizar uma conversa entre duas pessoas, né? Uma conversa que vai falar sobre o que está indo bem e sobre o que precisa ser melhorado. Mas existem diversas preocupações em torno desse tipo de conversa. De repente eu vou conversar aqui com o meu gestor, com a minha gestora sobre o que está dando certo ou o que não está dando certo, e isso de repente começa a falar de questões pessoais, de questões que não estão relacionadas ao trabalho diretamente, né? E esse medo é legítimo, certo? Então aqui a ideia é a gente conseguir proporcionar um ambiente mais seguro onde nesses processos de avaliação vocês realmente se falem daquilo que de fato importa, né? Sobre o trabalho, sobre os resultados, né? Sobre a função de cada um dentro da secretaria,
né? E essa conversa, ela é uma conversa que ela pode se tornar muito delicada, e não porque as pessoas elas são narcisistas ou porque elas têm um problema maior do que alguém, mas é importante a gente entender que quando a gente senta com alguém para falar do que está indo bem, do que não está indo bem, existem ali dois pontos de vista diferentes que estão tentando se relacionar, né? Você liderada e a sua gestora, né? E a percepção que cada um tem de si, né, chamada essa autopercepção, ela tem diferenças em relação a como os outros nos veem, né? E isso se dá por N razões. Mas o fato é, e a gente vai até investigar isso ao longo do processo, principalmente no nosso próximo encontro, que é para falar de feedback. Mas é importante a gente entender que são esses dois pontos de vista distintos que fazem o trabalho acontecer juntos, né? Que nós estamos querendo aproximar. Quando a gente estrutura um processo de avaliação, nós queremos assegurar que essa conversa entre essas duas pessoas se foque naquilo que realmente importa. Porque essa conversa pode ter divergências, e uma vez que essas divergências aparecerem, elas sejam tratadas com evidências, né? Palavrinha essa que a gente vai bater bastante do começo até o final do nosso encontro aqui, tá? Então, por favor, pessoal, vamos juntos nesse processo, né? E para dar um pouquinho mais de segurança nesse nosso encontro aqui, vocês não conhecem a Leme de hoje, né? Mas para quem está chegando, a Leme está aí há quase 30 anos, né? Prestando esse tipo de serviço. Nós não vamos usar vocês como laboratório. Esse tema que estamos discutindo aqui com vocês é um dos carros fortes da Leme, né? Leme fundada pelo professor Rogério Leme, que está aqui na foto, escritor também de 12 livros na área de gestão de pessoas e fundador e dono da Leme Consultoria, que vem acumulando reconhecimentos aí ao longo dos anos, tá? Bom, então vamos lá, gente. A ideia desse encontro aqui hoje é conseguir deixar esse ambiente confortável para vocês. Eu não estou vendo aqui, eu não consigo ver a reação de vocês, mas eu vi que está todo mundo aqui no chat. Tá chegando bem para todo mundo? Se vocês puderem me dar um joinha, me darem aí um alô aqui no chat para saber como é que tá chegando para vocês, eu vou ficar muito agradecido, tá? Então, se puderem me avisar aí como é que tá chegando, por favor, por favor. Certo? Beleza. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, muito obrigado. Então tá. Então, gente, vamos lá. A ideia é deixar vocês confortáveis com esse processo de avaliação. Manda a pergunta aqui no chat que a gente vai conversando e vai tirando suas dúvidas, tá? Vamos ter uma visão geral do método de avaliação. No final das contas, o que nós queremos, então, é um questionário que ajude essas duas pessoas a conversarem sobre o que está indo bem e sobre o que precisa ser melhorado, cada um na sua função, certo? Para conseguir assegurar esse tipo de conteúdo, nós vamos olhar por 4 pontos de vista diferentes, ou se preferirem, perspectivas, né, de avaliação. Então, quando a gente olha para essas 4, a gente pode fazer 2 grandes divisões. Por um lado, para falar, né, o que está dando certo, o que precisa ser melhorado, eu vou avaliar se aquela pessoa tem competências, né, ou seja, se ela tem aquilo que é necessário para fazer o trabalho, né? E a gente divide isso em competências técnicas, que são conhecimentos, lei, sistemas, por aí vai, e competências comportamentais, que não é tanto se você conhece algo, mas é mais sobre a forma como você age. Não importa tanto se você domina todas as técnicas de oratória, importa se você é gentil e cortês ao falar com o seu colega, né? Mas não importa tanto, quer dizer, lógico que importa, mas o que faz diferença no final das contas, todos nós estamos aqui nas nossas funções, vocês aí na Cefaz, Lorena e eu aqui na Leme Consultoria, para desempenhar nossas funções, para realizar entregas, né? Então, por isso que a gente não pode olhar só para as competências, a gente precisa olhar para a qualidade da entrega, né? Quer dizer, para a entrega em si. E a gente vai olhar para essa entrega, vai analisar essa entrega de uma forma qualitativa, né, analisando a qualidade da entrega de cada servidor, de cada servidora, de cada gestor, e gestor também, e também de forma quantitativa, que são os resultados, né? Então a gente entende que olhando para essas 4 perspectivas, e resultados são metas, tá?
Então, a gente entende que olhando para essas quatro perspectivas, a gente vai perceber, opa, aqui eu vou gerar os insumos necessários para que duas pessoas consigam conversar sobre o que está indo bem e sobre o que precisa ser melhorado. E, inclusive, orientando prioridades de desenvolvimento, hora comportamental e hora técnica, né? Então, essa é a visão geral do método, né? A gente vai ver ao longo do processo, porque agora, a partir de agora, o meu convite para vocês é a gente se aprofundar em cada uma dessas perspectivas, ao ponto da gente perceber, por exemplo, que a gente nem vai ter avaliação de competências técnicas, mas eu vou deixar isso mais bem explicadinho daqui a pouquinho, tá? Mas então o convite que eu tenho para vocês é esse, agora a gente se aprofundar em cada uma dessas perspectivas aqui para entender o que vai ser perguntado, como que foram feitas essas perguntas, que perguntas que são essas, quais escalas a gente vai utilizar. Dá um joinha para mim se está tudo bem a gente navegar, a gente se aprofundar agora, a gente mergulhar nessas perspectivas. Me fala aí se tiver alguma pergunta também em relação a essa visão geral do método, também é uma oportunidade. Legal, Silene, muito obrigado, muito obrigado. Show de bola, pessoal. Tô olhando aqui no chat, vocês vão me. Tem um time aí também esperto, inclusive, falando no nosso time esperto, eu tenho um compromisso aqui, que é mandar o link da chamada. Chamada não, né? Lista de presença, né, Ingrid? Legal. Então, ó, tá aqui a lista de presenças de vocês. Por favor, assina lá, tá? Assina lá. Legal, Sandro, legal. Assina lá que é importante para vocês aí, tá bom? Obrigado aí pelo feedback, pessoal. Obrigadão por se fazerem presentes. Show de bola. Então, vamos lá, vamos começar. Porque assim, ó, se a gente, vamos começar por responsabilidades, tá? Por quê? No final das contas, pessoal, o que faz a diferença mesmo é se nós realizamos nossas entregas, né? Mas é lógico que para realizar essas entregas da forma que precisam ser feitas, a gente precisa desenvolver competências técnicas e comportamentais, né? Mas no final das contas, o que influencia mais, que gera mesmo consequência ali, são as responsabilidades. E se desenvolvemos competências, é para conseguir gerar nossas entregas. Então, vamos se aprofundar em responsabilidades. Bom, no primeiro encontro que eu citei, daqui a pouco eu até vou dar o caminho para vocês chegarem nessa gravação. Lá a gente já apresentou esse método em detalhes. Então a ideia não é se aprofundar em todas as perguntas aqui, mas é fazer um resgate, entender como a gente vai avaliar esses pontos. Tá? E a gente vai deixar um linkzinho aqui para você assistir o vídeo, ter depois o dicionário de competências com todas as perguntas da sua avaliação, bem facinho. Daqui a pouco Lorena vai apresentar para vocês aí um material muito legal que ela preparou com muito carinho. Bom, para montar os questionários das avaliações de responsabilidades, nós utilizamos um método proposto pelo professor Rogério Leme, que se chama competências de negócio. A ideia desse método é olhar para a estratégia da instituição, né, para o plano estratégico, para os objetivos estratégicos da organização e se fazer a seguinte pergunta, né? O que a Cefaz, entenda como Cefaz, né? As servidoras, os servidores, as gestoras, os gestores, incluindo a sua máxima liderança que é colocada ali pelo governo, né? É, é, a, a, a ideia é o que essas pessoas que são a organização precisam ter de muito potente para que essa estratégia e esses objetivos tenham chance de serem alcançados. Porque quem vai alcançar esses objetivos não são normas, não são procedimentos, não são máquinas, são pessoas que respeitam as normas, que se valem de procedimentos e aprimoram esses procedimentos e que usam máquinas e tecnologias, né? Bom, então a ideia é garantir que essa conversa entre líder e liderado esteja falando desses objetivos, esteja falando dessa estratégia. Quando a gente estava se fazendo essa pergunta, nós chegamos a 4 competências de negócio, ou seja, competências que precisam estar muito potentes, afiadíssimas, para que isso daqui dê certo, que são gestão estratégica eficiente, inovação e transformação digital, foco nas pessoas, na cultura e no desempenho, excelência em processos e na gestão de recursos. Legal.
Essas 4 competências, elas vão sustentar, né, a estratégia da Cefaz MT, e cada uma delas vai se desdobrar em direcionadores, né? Essa primeira aqui de gestão estratégica eficiente, por exemplo, vai ser gestão para resultados, proposições, disseminação e clareza de diretrizes, objetivos estratégicos e políticas públicas, mas também vai ser o foco e execução, atitude protagonista e comprometimento com os objetivos estratégicos e metas. Ou seja, né? Seguinte, para esses objetivos aqui darem certo, quem vai fazer isso daqui acontecer são as pessoas. Para a gente precisa, então, que essas pessoas tenham uma capacidade muito potente de propor, de disseminar e dar clareza sobre as diretrizes da instituição, né? Dos objetivos estratégicos e políticas públicas, ou seja, deixar isso muito claro para todas as pessoas. Da mesma forma que a gente precisa também que as pessoas tenham foco e execução, uma atitude protagonista e comprometimento com esses objetivos estratégicos e metas, né? Então a ideia é conseguir fazer as pessoas falarem nisso, porque olha, se essa gestora, se esse gestor estiver falando sobre o que está indo certo, sobre o que não está indo certo, e não estiver proporcionando ou se voltando a isso, nós teremos alguma questão ali a ser conversada, né? Temos algum problema mais sério. Mas de nada adianta eu ter essa gestão estratégica eficiente e não ter inovação e transformação digital, né? Que é a cultura da inovação e transformação digital, que é estar aberto para isso, né? Poxa, para pensar quanto tempo leva entre a gente adotar uma nova tecnologia e abandonar a anterior, né? Porque as pessoas elas ainda ficam se valendo daquele processo anterior, então às vezes as próprias pessoas não estão abertas para essa mudança, né? Mas também a gestão da informação e do conhecimento para inovação, e atualização para inovação, bem como esses outros direcionadores. Existe um material, tanto escrito quanto videozinho, bem escritinho, detalhando cada um deles. O convite, inclusive, é que vocês leiam, se aprofundem, inclusive conversem com seus gestores, com as suas gestoras e nos perguntem. Mas eu imagino já um desconforto que você esteja sentindo agora. Poxa, Vitor, mas espera lá, né, meu caro? Entre essa frase aí e a minha atividade do dia a dia, existe um hiato gigantesco, né? Existe uma distância enorme. A gente sabe disso. Por isso que para cada direcionador desses, certo? Que entenda que eles meio que contextualizam ali a competência de negócio, nós achamos as responsabilidades. E essas responsabilidades que vão ser as perguntas da avaliação. E elas vão variar de acordo com o nível hierárquico e o foco de atuação. Então, quando eu falo lá de gestão para resultados, né, que é propor, disseminar e dar clareza de diretrizes, de objetivos estratégicos, o que eu espero de secretário e secretária adjunta é uma coisa, né? Agora, o que eu espero lá de chefes de unidade é outra. Enquanto do secretário e secretário adjuntos eu estou esperando que eles sejam embaixadores dos objetivos estratégicos e políticas de governo, comunicando, esclarecendo, incentivando ações de líderes e equipes para o seu atingimento, é nisso, então, quando o secretário for conversar com seus secretários adjuntos, é essa a cobrança, é essa a expectativa, é essa a postura que se espera de um secretário adjunto. Porém, quando a gente olha lá para um chefe de unidade, não, é diferente. Ali, a postura que esperamos é que ele elabore o planejamento da área, desdobrando ações para as equipes, para o alcance dos objetivos e políticas de governo, definindo metas e indicadores para mensuração e monitoramento dos resultados. Que é diferente lá de quando a gente olhar para os assessores e servidores, que por eles, né, a questão ali é buscar entendimento e clareza dos objetivos a serem alcançados para viabilizar seu atingimento com excelência, compreendendo as mudanças como necessárias e inevitáveis. Percebe? E isso nós fizemos para cada um dos direcionadores de cada uma das competências de negócios, né? Já aqui no foco e execução, o que a gente vai avaliar no chefe de unidade é com que qualidade, né, monitora o progresso dos resultados do planejamento estratégico e mobiliza as pessoas e recursos para garantir o comprometimento e cumprimento da orientação estratégica acordada. Já para os assessores e servidores, tomar as providências necessárias para que seus trabalhos e metas estabelecidos sejam realizados com qualidade e nos prazos adequados e ou acordados. É essa a estrutura da avaliação. Todo esse material está detalhadinho num documento que é o dicionário de competências e a gente já vai disponibilizar ele. A Lorena está ali, ó,
ansiosíssima para mostrar para todos vocês já o material que ela preparou com muito carinho. Tá? A gente vai olhar para essas responsabilidades e vai avaliá-las nessa escala aqui, certo? É uma escala de qualidade da entrega. Então, poxa, cada uma daquelas atribuições, obviamente, cada um, né, cada um vai pensar, né, se eu executo, se eu cumpro os prazos, com a qualidade, acordar de acordo com as tarefas que eu sou responsabilidade, de acordo com a minha função, de acordo com o setor que eu atuo, né? Mas a questão da avaliação ali é a seguinte, olha, não, eu não tenho nada para falar a respeito de Marcos, a não ser parabenizar e agradecer, 100%. A entrega está ótima, de acordo com o combinado. Opa, não, a entrega ela tá muito boa, né? Ela tá boa, mas a gente precisa ainda conversar de alguns ajustinhos que, quando feitos, vão realmente ficar ali 100%, mas ela não tá hoje, né? Então ela é 80%. Tem algumas evidências de melhorias a serem realizadas. Ou então não, 50, ou 30, ou zero, né? A ideia dessa escala, e essa é uma das grandes riquezas da avaliação, e aqui que a gente tem uma oportunidade, tem umas chances de dar para vocês, né? De nós nos darmos, vocês se darem, né? Essa segurança que vocês tanto querem nesse processo de avaliação. Porque a ideia aqui é o seguinte: qualquer avaliação que seja diferente de 100% tem que ter evidência. Se eu fizer uma avaliação de alguém diferente de 100% e eu não conseguir sustentar aquilo, qual é o valor que aquilo tem? Então, toda vez que eu tiver uma avaliação que ela for diferente de 100%, é importante que eu consiga voltar, né, e ter contar, falar para essa pessoa quando que aquilo deveria ter sido feito, não foi, e quais foram as consequências. Se a gente trabalha nesse plano das evidências, nós reduzimos muito a subjetividade no processo de avaliação, que é o medo que provavelmente está no coração aí de todo mundo que está acompanhando essa transmissão. É o receio que todos nós temos em um processo, né, de avaliação. Então, trabalhar com evidências se torna algo muito potente, tá bom? Então, me dá um joinha aí para cima para eu saber, né, que está tudo bem, se está tudo tranquilo com relação às avaliações de responsabilidades, se eu já posso seguir o nosso rumo, né, se a gente pode ir para a avaliação comportamental, né, como é que vocês estão, né? Legal, legal, já vi que começou a chegar algumas reações. E falem aí, pessoal. Lembrando que eu estou olhando aqui no chat. É o único contato que eu tenho com vocês, né? Infelizmente não consigo ver as câmeras. Então, me ajudem aí. Obrigado, Lília. Obrigado, Catriana. Ingrid, muito obrigado. Show de bola. Show de bola, Sandra. Então, tem um pequeno delay, viu, de 15 segundos aqui. Então, por isso que vocês estão sentindo, talvez, eu um pouquinho lento. Mas vamos que vamos. Então, vamos seguir, né? Porque não é só de entrega que se vive a vida. Existem alguns comportamentos que, quando necessários e não apresentados, Paulo, fazem muita diferença para os resultados e para o ambiente de trabalho, né? E é sobre esses comportamentos que a gente precisa falar, tá? A nossa ideia aqui, pessoal, não é proporcionar, não é dar um instrumento para ninguém ficar perseguindo ninguém, para ninguém ficar controlando o comportamento de ninguém. Mas é que existem alguns que, quando precisam e eles não são apresentados, eles realmente impactam. E a gente vai organizar esses comportamentos, não são muitos, a gente vai ver agora, tá? Em dois grandes títulos, que são competências comportamentais, relacionamento interpessoal e engajamento. Tá? São essas duas grandes competências. Mas só que esses números, essas competências, elas são muito amplas, né? Elas são grandes nomes, cabe muita coisa aqui dentro. Então, a gente não vai avaliar esse título, a gente vai avaliar os indicadores comportamentais, né? Que são comportamentos observáveis. Então, o relacionamento interpessoal, as perguntas que vão aparecer na avaliação, vai ter uma pequena diferença que vocês vão ver lá no dicionário de competências, entre o perfil de gestor e o perfil de servidor, mas duas perguntinhas de diferença, tá? Mas é o seguinte, relacionamento interpessoal que vai ser avaliado com que frequência Vitor é claro e objetivo a expor suas ideias, utilizando linguagem simples, mesmo em assuntos técnicos, facilitando a compreensão dos envolvidos.
ou que apresenta os problemas ou críticas de trabalho com cautela e discrição, de forma respeitosa, sem expor as pessoas, ou mantém o equilíbrio emocional em situações adversas, tratando as pessoas de forma respeitosa, preza pelo bom relacionamento com os colegas e pela inclusão no ambiente de trabalho, percebe? Né? Então são todos comportamentos ali observáveis, que quando necessários e não apresentados, impacta muito a capacidade da equipe de gerar as entregas, de gerar os resultados ali que são almejados, né? Então, é esse o nosso foco. E aí temos aqui, né, até 6 comportamentos e temos também a parte do engajamento, certo? Já nos comportamentos do engajamento, ali a gente vai analisar, né, vai avaliar com que frequência é versátil e flexível na execução do seu trabalho, não se pretende apenas ao rotineiro, entendendo a necessidade de contribuições e de mudanças para atingir os objetivos da área organizacionais, né? Ou que colabora de forma efetiva na comunicação e na integração entre as áreas, analisando o impacto da sua efetividade nos processos e pessoas, evitando atrasos, riscos e retrabalhos, tá? Pautou as decisões de sua responsabilidade também no momento, né? Pautando dados e informações. Vocês estão percebendo, então, que toda pergunta de avaliação comportamental, ela vai girar em torno de um comportamento observável, certo? Isso é muito importante. E isso vai ficar mais bem explicadinho quando a gente entender a escala da avaliação comportamental. Que diferente da avaliação de entrega, aqui não é uma escala de qualidade, aqui é uma escala de frequência. Então, a ideia aqui é pensar com que frequência o Vitor é claro e objetivo ao expor as suas ideias, utilizando o vocabulário adequado ao público com quem está falando. Poxa, não, o Vitor faz isso 100% das vezes, não tenho nada para falar do Vitor, a não ser parabenizar e agradecer. Opa, não, pera lá, não é assim. O Vitor, quando foi lá na Cefaz, ele foi fazer a sensibilização, o pessoal saiu de lá mais perdido do que saiu de lá pior do que chegou, né? Não, então 80, não, calma lá, não foi só no Cefaz, foi lá também no Ministério, 60, não, 40. E aí você vai calibrando esse qual é o volume, qual é o impacto daquilo que você tem para falar, né? Mas a ideia é, sempre que algo sair do 100%, eu tenho algo para falar. Isso é importantíssimo, pessoal, porque a ideia dessa avaliação é propiciar, é orientar, é potencializar o desenvolvimento humano. Então a ideia é conseguir gerar insumos de qualidade para orientar o desenvolvimento das pessoas, para conseguir ampliar a consciência delas sobre, opa, seria bom se eu priorizasse o desenvolvimento dessa competência aqui, né? Porque está impactando aqui, é minha função fazer esse tipo de transmissão. Se eu estou chegando aqui e não estou conseguindo fazer, seria importante eu desenvolver minha comunicação. Certo? Então essa que é a ideia das nossas avaliações de competências comportamentais, tá? Tudo bem, pessoal? Até aqui, me dá outro joinha aí, vocês vão perceber, né? Se já não perceberam, porque eu sou carente de joinhas, sou necessitado de joinhas, preciso deles. Então vai me falando aqui no chat, por favor, vão me mandando os joinhas de vocês, falando se está tudo bem. Não se esqueça de mandar as perguntas não, tá, gente? É importante. Lembre-se que assim, eu não estou aí no dia a dia de vocês, né? Então tentando trazer uma solução que ajude o dia a dia de vocês, sem nunca ter nem sentado do seu lado, né? É muita pretensão da minha parte, eu sei disso, por isso que é importante ter esse retorno de vocês. Então, assim, ó, qualquer coisa que eu falar aqui que não fechou muito bem, que, Vitor, isso daí tá muito bonito na teoria, hein? Quero ver aqui no dia a dia. É nesse momento que nós temos a oportunidade de falar da Cefaz MT. É nesse momento que temos a oportunidade de gerar algo que é o nosso objetivo final, que de fato faça a diferença na tua vida, tá? Então, não deixa de mandar não. Opa, o meu endereço de e-mail é esse daqui, ó, meu querido. Já vou colocar aqui, ó, victor.barbalho, arroba lemeconsultoria.com.br. Mas eu vou pedir assim, ó, se tiver alguma dúvida, alguma questão para falar comigo, eu prefiro o WhatsApp, tá? Aí tá aí no WhatsApp. Se quiser falar comigo, vai ser um prazer. Eu adoro conversar sobre isso daqui, tá? Inclusive, vocês vão ver que a gente preparou aqui um monte de contato legal aqui
para vocês, para ficar bem fácil essa experiência, tá, gente? Então tá bom. Mas aqui a gente precisa ter uma conversa mais séria, tá, gente? Porque a gente já resvalou nisso lá no começo, mas para essa avaliação ela dar certo e ela cumprir o seu papel, é importante a gente entender, né, que, poxa, é isso, eu vou me autoavaliar, o meu gestor vai me avaliar, e nem sempre esses pontos de vista serão convergentes, né? Às vezes eu vou estar me achando lá em cima, o meu gestor não. Às vezes eu vou estar me achando lá embaixo, às vezes e o meu gestor não, né? Isso vai acontecer, isso faz parte desse processo. O Insta é V Barbalho. Vai ser um prazer receber vocês lá. Tanto o Insta quanto o LinkedIn também, tá? Ajudando a compreender melhor os indivíduos para tomar decisões mais assertivas e construir um ambiente de trabalho mais humano e com objetivo de crescimento produtivo para todos. É isso, Bernardina. Só que para a gente construir esse tipo de ambiente, existe algumas questões que a gente precisa assegurar, né? Poxa, se eu quero que as pessoas tenham essa abertura para essas conversas, eu preciso assegurar que vai ter qualidade nessas conversas, né? Para assegurar que vai ter qualidade nessas conversas, eu preciso assegurar, né, que isso esteja orientado aos objetivos da instituição, da organização. Da mesma forma que nada disso vai ter valor se eu não tiver ali uma servidora comprometida com o seu desenvolvimento. Se eu não tiver do outro lado ali uma servidora comprometida com os resultados da organização e do setor onde atua. E a gente sabe que vocês são comprometidos com o seu desenvolvimento. Vocês, além de todo o sacrifício que vocês fizeram para estar aí, a gente sabe que no dia a dia vocês estão nessa lida de se desenvolver, né? Inclusive, essa avaliação não existe acreditando no contrário, é entendendo que sim, a servidor e o servidor público brasileiro, eles vão lá e eles se desenvolvem, eles estudam, vocês se desenvolvem. Tá aí o serviço de excelência que vocês estão fazendo, né? Mas é que muitas vezes essa busca é solitária. E a ideia desse processo é conseguir dar tecnologia, dar método para potencializar essa gestora, esse gestor, né? Que muitas vezes não teve nem chance de ser preparado para se colocar ali, foi colocado porque tinha que ir lá, dar uma chance para essa relação aqui, com um bom questionário, com uma boa tecnologia, com um bom método, conversar melhor e ajudar melhor, acolher melhor essa servidora, esse servidor, dando mais robustez, mais estrutura, mais recursos para o seu processo de desenvolvimento. Muito bom, Bernardino, muito bom. E é isso. Essas duas pessoas elas vão conversar e elas têm esses pontos de vista distintos. Isso não quer dizer que um é errado, que o outro é certo. Eles só são diferentes. E a base disso, pessoal, está na diferença entre comportamento e intenção, tá? Comportamento é um conjunto de reações que podem ser observadas em indivíduo. A gente também pode olhar para isso como uma observação das outras pessoas sobre mim, não o que eu acho que eu demonstro. E nem sempre a gente consegue ter a diferença entre um e o outro. Por um exemplo, né? Eu tô aqui hoje com vocês, 93 espectadores simultâneos. Muito obrigado, né? Se fazendo presentes aqui no chat, né? Se fazendo valer, trazendo o Cefaz MT para cá, né? E além disso, teve todo o trabalho de Lorena preparando a Leme Connect, que ela vai mostrar, teve todo o trabalho de Marcelo, de Sônia, de Romeu, de Nayara, de Júlia, de tantos outros, de Bernardino, de tantas outras, né? Para construir isso e que isso lembremos. A gente não está falando de algo que está sendo construído hoje. A gestão por competências, que é esse tema que a gente está falando, ela está sendo construída por esse time e por outras pessoas ao longo dos últimos 10 anos. Mantendo a Cefaz na vanguarda, né, de métodos e tecnologias para esse fim. Certo? Então, assim, para mim é muito importante estar aqui. E é tão importante que eu me preparei, eu estudei, né? Conversei durante muitas horas com toda essa equipe para conseguir preparar esse material e chegar aqui hoje e conseguir deixar essa avaliação mais entendida por você, deixar esse processo mais confortável, mais saudável para você. Eu cheguei aqui com a melhor das intenções, mas eu cheguei aqui e comecei a não falar lá com o cré, comecei a deixar você pior do que você chegou, né? Ou seja, eu não consegui materializar as minhas intenções
em comportamentos. Por melhor que fossem as minhas intenções, o que impactou vocês não foram as minhas intenções, foram os meus comportamentos. Nossa avó já nos dizia, de boas intenções, o inferno está cheio. Só que, se vier me perguntar depois aqui do encontro, eu falo, não, foi ótimo, o pessoal estava mandando joinha lá no chat, vocês só estavam mandando joinha para eu parar e seguir meu rumo, pelo amor de Deus. Não vamos fazer esse rapaz falar mais do que ele está programado, não, pelo amor, vamos fazer isso acabar. Né? Mas se me perguntasse aqui, não, foi excelente, me preparei, tudo bem lá, não, foi maravilhoso. Só que na sequência, o Marcelo liga lá pro Rogério, né? Só o dono da consultoria que está participando de todo esse projeto com a gente. Ó, Rogério, você nunca mais deixa o Vitor, né? Aí vem o meu feedback, né? Aí eu que seguro o meu feedback, mas percebe, né? Quando esse meu gestor chegar para mim, eu vou receber isso com surpresa. Porque quando eu estava me autoavaliando, eu estava muito imbuído das minhas intenções. E isso deixou difícil enxergar o como de fato estava impactando vocês. Só que o meu gestor, quando for falar comigo, ele não vai vir falar que ele não gosta da forma como eu comunico, ou que ele acha o meu português muito ruim. Não é isso que ele vai falar. Ele vai falar que, olha, meu camarada, você não vai mais poder voltar lá a falar com o pessoal da Cefaz. E o seu trabalho é esse. Agora, toda vez que eu for te colocar num outro projeto, eu vou ficar inseguro. O que que a gente vai fazer juntos para que isso não volte a acontecer? Ele pode falar sobre o meu comportamento, fazer uma apresentação que não foi efetiva. Ele não pode falar sobre as minhas intenções. Ele não alcança e nunca alcançará as minhas intenções. E nem são elas que impactam os meios. Então, pessoal, entre nessa avaliação com esse espírito, que nós podemos nos enviesar, ficar cegos. Então, às vezes, a gente vai se deparar com uma percepção da realidade que é diferente da nossa, mas isso não significa que ela não é verdadeira e nem que a sua não seja verdadeira, né? Só são diferentes. E para a gente conseguir reduzir o impacto, né, de subjetividade nesse processo, né, e aí de repente nos pegarmos avaliando as intenções dos outros e não os seus comportamentos, tá aí a importância da gente trabalhar sempre com o quê? Evidências, né, chat? Evidências é algo que a gente sempre vai precisar trabalhar muito fortemente, certo, Júlia? É isso aí, Odilson. Isso aí. Boa tarde. Mas seja muito bem-vindo, meu cara. Seja muito bem-vindo. Que bom que chegou. Depois a gente disponibiliza a gravação e aí você vê lá a parte que você perdeu, qualquer coisa, tá, meu cara? Muito bom, muito bom. Então tá. Vamos ter uma recapitulação geral do método, agora entendendo. Tá, e aí? A gente vai avaliar o quê, né? Quais são as perspectivas que vão valer, e aí a gente vai entrar em algumas dicas valiosas para garantir que essa avaliação vai gerar o melhor que ela pode gerar, tá? Então a gente já entendeu que existem 4 perspectivas no método, né? Resultados, que são as metas, responsabilidades, que é avaliar a entrega de forma qualitativa, né? E competências técnicas, que são conhecimentos e comportamentais, né? Quando eu estou avaliando lá, então, a perspectiva de resultado, eu estou avaliando se eu atinjo as metas que me são atribuídas e que contribuo, e se eu contribuo com as que tenho parte. Podem ser metas individuais e coletivas. Nesse momento, pessoal, nós ainda não vamos lançar os resultados das metas. Mas muitas delas já estão estruturadas, só que a gente vai apurar daqui até o final do ano. E aí, chegando ali em janeiro, a gente vai lançar, e aí metas, resultados passa a compor esse modelo, tá? E passa a ter aí para a maioria dos setores dentro vinculado, né, com o seu processo de avaliação, tá? Mas nesse exercício agora, que a gente vai começar, inclusive, daqui a pouco a gente fala de datas, mas que a gente vai começar na semana que vem, na segunda-feira, né? Ainda não vai ter ninguém lançando resultados, porque a gente está no processo de apuração ainda, isso vai ser daqui a pouquinho, tá? Mas está previsto no modelo. Tem a avaliação de responsabilidades, que é avaliar se eu realizo as entregas com a qualidade necessária, né? Que a gente mapeou versus por meio das competências de negócio que a gente já conheceu. As competências técnicas, que é para avaliar se eu conheço o que eu deveria conhecer. Aqui a gente não vai ter um questionário específico para as competências técnicas, tá? Então não vai aparecer uma lista de conhecimentos. E, esse daqui eu conheço tudo que eu deveria, esse daqui não vai ser esse o processo.
Mas lá nas competências de negócio, na qualidade da sua entrega, vai ter uma pergunta assim, ó. Pedro, se mantém atualizado nos conhecimentos, tecnologias que deve, né, para o pleno exercício da sua função, e toda vez que aquela avaliação ali for diferente de 100%, ela vai suscitar, ela vai dar um espaço para que essas competências técnicas, tá ok, não vou avaliar especificamente, mas eu posso fazer um PDI para elas, certo? Então não vou ter lá o questionário, mas eu posso, outra não, vou colocar no PDI dessa pessoa aqui, o desenvolver o domínio do Galera App, porque é só tecnologia de gestão de pessoas. Tá? Então não vamos ter na avaliação, mas podemos ter, vamos ter no desenvolvimento. E teremos lá o questionário de competências comportamentais, que vai avaliar, né, se eu apresento comportamentos essenciais para o ambiente produtivo e saudável, que a gente está focando naquelas competências essenciais, certo? Deixa eu ver aqui o que o Milton está falando com a gente. Podemos considerar que seja importante observar na estrutura organizacional, mais políticas de diretrizes, mais regras institucionais, mais mapeamento das atribuições iguais à avaliação de desempenho. Perfeito, Milton. Pensa o seguinte, meu caro, o que nós queremos com uma avaliação de desempenho é o seguinte, é ajudar a deixar cada vez mais efetiva essa conversa entre a servidora e o servidor e a instituição nessa relação de trabalho, certo? Quando a gente fala assim, né, gestão do desempenho, esse desempenho, o desempenhar é executar bem a sua função, certo? O desempenhar, ele vem da palavra empenhar. Empenhar o quê? Ah, é quando você sentou na sua cadeira aí, você colocou a sua palavra empenhou. Você falou, eu me comprometo a executar essas entregas em troca dos meus vencimentos. Você colocou a sua palavra empenhou. Avaliar o desempenho é constatar se isso foi feito ou não, né? E com que qualidade, né? E para quê? Para conseguir reconhecer o bom trabalho, porque fazer bom trabalho dá muito trabalho, e também conseguir orientar as prioridades de desenvolvimento, porque ninguém aqui é alecrim dourado, e todo mundo vai ter o que aprender até morrer. E a ideia era a gente conseguir normalizar essas conversas, né? Então, é, e essas expectativas do trabalho, elas vão mudar, né? Dependendo do setor, das atribuições regimentais, dependendo de como o trabalho é distribuído naquele setor. Por isso que todos esses instrumentos são muito importantes, certo? Porque é isso, né? Você não está ali numa área de desenvolvimento, você está numa área de desenvolvimento da Cefaz, não é uma Cefaz, é a Cefaz do Mato Grosso, certo? Então é importante você entender o seu papel no regimento, é importante você entender a sua responsabilidade com os objetivos da instituição, né? É importante você entender, poxa, qual é o papel que me cabe, qual é o papel que cabe ao meu setor, e esses instrumentos, eles são para conseguir levar, né, e deixar vocês cada vez mais bem orientados a isso. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Eu preciso ter clareza e objetividade do que foi solicitado como trabalho. Precisa estar bem definida. É isso, meu caro, porque é só a partir daí que a gente tem uma real chance de realizar uma entrega consistente, né? Só que é isso. Essas necessidades das entregas, elas vão mudando, certo? Porque às vezes há uma lei que influencia muda, uma norma muda, uma tecnologia que eu tenho acesso para fazer isso muda, né? Ou às vezes até a expectativa da sociedade, né, que está sendo ali representada, né, pelo representante do governo que vai ser indicado ali, né? Isso também vai interferir, né, nessas expectativas, percebe? Né? É um ambiente mutante. E quando a gente estrutura esses tipos de referências, um regimento interno, um planejamento estratégico, uma avaliação de desempenho, é para conseguir dar um norte, dar um horizonte para vocês nesse ambiente mutante, né? O resultado da entrega tem que estar de acordo com o serviço do meu setor, isso aí é perfeito, Milton. É isso aí, cara. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Legal. E aí pensa o seguinte, a única dessas perspectivas que a gente não vai ter avaliação aqui é a parte de competências técnicas. A de resultados vai ser lá no finalzinho do ano, né? No começo do ano que vem, que a gente já falou. E aí o que, que vai acontecer? Vocês vão se autoavaliar e vão ser avaliados por seus gestores. 70-30 lá, quando a gente tiver o nosso próximo encontro de feedback, a gente entra melhor nesses pesos, tá? Mas pense então que cada uma dessas perspectivas vai ter um peso, né? Então, de resultados, 40%, de qualidade da entrega, lá, as competências de negócio, 40%, comportamental, 20%.
E vocês vão se autoavaliar e serão avaliados pelos seus gestores. E aí vocês vão chegar num resultado. Esse resultado multiplicado por esse peso vai chegar numa quantidade de pontos. Certo? Isso vai acontecer com todas as perspectivas. A somatória desses pontos é o que nós chamamos de CDS, é o coeficiente de desempenho do servidor, né? E aí, esse índice hoje, pessoal, ele não tem o objetivo de ter qualquer consequência automática. Ah, dependendo do índice, vai. Não, certo? Tanto que, assim, a riqueza dele é da robustez, é organizar as ideias e conseguir ajudar a gente a conversar sobre a estrutura desse método. Mas a riqueza mesmo que estamos buscando nesse processo está no detalhe de cada uma dessas perspectivas. Porque é olhando no detalhe de cada uma dessas avaliações que nós conseguimos um insumo para o desenvolvimento. É no detalhe que a gente consegue entender quais são as prioridades de desenvolvimento. E a partir do momento que eu tenho um feedback, que eu saio dali entendendo, opa, quais são as prioridades, olha, seria importante aqui eu desenvolver a minha comunicação, né, a minha oratória, minha capacidade de comunicar com públicos específicos. Né, isso faria diferença. Eu vou sair, a ideia é eu sair do feedback com essa clareza. Certo? Feedback que vai ser pautado nessas avaliações que nós estamos fazendo. Então, eu vou sair desse feedback entendendo, né? Meu gestor foi lá, me mostrou o relatório, me mostrou quais são os pontos ali que realmente estão mais impactando, que tem mais consequência, né? Pautado nas avaliações que foram feitas com evidências. Me ajudou a entender, quer dizer, né? Me assegurou que o que eu estou fazendo de bom tá sendo visto, está sendo percebido, certo? E também conseguiu me entender que eu tenho que desenvolver, priorizar esse desenvolvimento. A partir daí, eu vou fazer o meu plano de desenvolvimento individual, meu PDI. Esse PDI, ele não nasce para ser complexo, ele nasce para ser simples, porque eu tenho para mim que não são todas e todos aí que são pedagogos, né? Alguns devem ser, mas não é com certeza a sua maioria. Então a gente não quer elaborar algo que seja extremamente complexo, tá? Isso a gente ainda está em discussão, a gente está entrando em detalhes, porque tem pessoas especialistas em PDI aí na casa de vocês que estão cuidando muito bem desse desenho, e no nosso próximo encontro de feedback a gente vai entrar bem detalhadinho, tá? Mas a ideia, pessoal, é isso aqui, ó. A gente tem um objetivo, né, no PDI. Qual que é o meu objetivo? Sair lá no meu feedback entendendo, né? Poxa, nesse PDI aqui, meu objetivo vai ser aprimorar a minha atuação como líder, desenvolvendo as minhas habilidades para assegurar as entregas esperadas de cada servidor de minha equipe, inspirando e reconhecendo as pessoas. Eu sou um coordenador, né? Eu saí, né, de um encontro lá com minha gestora, onde ela me fez entender que esse deve ser a minha prioridade de desenvolvimento, né? Isso aqui que está mais delicado na minha função, ou então que quando eu resolver vai mais potencializar a minha atuação, né? Me fazendo cumprir meu trabalho melhor, né? Me dando mais tranquilidade na hora de fazer o meu trabalho, porque aquilo que a gente é mais preparado para fazer, a gente faz com mais saúde, com menos ansiedade, né? Ok, entendi qual é o objetivo. E para desenvolver, para chegar nesse objetivo, quais são as competências que você vai focar? Olha, eu vou focar em desenvolver a minha liderança pelo exemplo, a minha capacidade de desenvolvimento de equipes e também o Galera App, que é a tecnologia que nós temos aqui para gerir o desempenho, né, e desenvolver as pessoas. Ah, legal, tá. E qual que é o seu plano para conseguir chegar nesse objetivo, né? O que que você vai fazer? Olha, eu vou participar ativamente do projeto de atualização da gestão por competências do Profisco 2, avaliando e dando feedbacks para a minha equipe. E também realizarei todas as trilhas de aprendizagem e capacitações que forem indicadas nesse projeto, bem como navegarei e ajudarei minha equipe a navegar pela Leme Connect que me forem disponibilizadas. Opa! Ok, entendi, me parece bom o plano. E até quando que você vai executar isso? Ah, eu vou finalizar esse PDI até dia 20 de outubro de 2025. Ok, temos um plano, tem tudo para dar certo, vamos juntos. E a gente, de tempos em tempos, vamos entrar na ferramenta lá no Galera e vamos falar como é que está indo esse plano. Se está indo bem, se não está indo bem. Eu e o servidor, né?
Eu e meu gestor, né? Eu aqui acompanhando meu próprio desenvolvimento e meu gestor também entrando lá no sistema e acompanhando esse desenvolvimento, tá? Então é essa a ideia, é isso que estamos buscando, né? Gerar esse PDI, certo, pessoal? Muito bom. Dúvidas? Dúvidas? Nota de desespero? Talvez? Acho que não, né? Parece que tá chegando bem aí, né, pessoal? Tá? Me dá um feedback aí, me dá um joinha. Muito obrigado, Nayara. Muito obrigado, Romeu. Muito obrigado, Antônio. Fala aí com a gente. Vai falando com a gente, André. Por favor. Tá certo, tá certo, tá certo. Então tá bom. Bom, é o seguinte, pessoal. A gente conseguiu entender qual que é a visão geral, certo? A gente entendeu quais são as perguntas que vão estar na avaliação, a gente entendeu qual que é a estrutura da avaliação, mas agora a gente vai começar a navegar em algumas dicas importantíssimas, porque essa avaliação, ela pode levar a gente para uma conversa muito boa, orientada ao desenvolvimento, respeitosa, pautada em evidências, olho no olho, ou ela pode não fazer nada disso, né? E tudo isso não passar de um discurso. Então, o que vai garantir que isso realmente gere algum resultado? Muito obrigado, hein, gente? Estou vendo aqui no chat, estou felizão. Vai ser a nossa postura, tá? Então, vamos nos debruçar agora sobre algumas dicas, né? Alguns cuidados, algumas reflexões importantes ao longo desse processo de avaliação. Mas antes de eu entrar nisso, Lorena está aqui conosco, Lorena. Se você puder, eu acho que esse é um momento muito bom, Lô, para você apresentar para o pessoal a nossa Name Connect. Apresenta para a gente, Lorena. Fala, foi a Lorena que. Quem que é você, Lorena? Você está fazendo o que aqui? Que é essa Name Connect? Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Sou Lorena, sou assistente de projetos aqui na Leme, estou atuando junto com o Victor. Tem pouco tempo, mas já tem sido um tempo muito satisfatório, que eu tenho aprendido bastante. A Leme Connect, ela serve como um orientador para o processo da avaliação. Então, ela é ali uma facilidade que a gente está oferecendo para vocês, caso vocês tenham dúvidas, tem algum ponto, eu estou com uma duvidazinha agora em como acessar o Galera. A gente tem lá um vídeo mostrando como acessar o Galera. Cadê Eu a tenho Name uma Connect? dúvida. Cadê? Não. Vamos ver. Mostra aí, compartilha pra gente. Sim, Mostra aí, deixa eu apresentar por aqui. favor. Se você quiser, eu compartilho aqui, você que sabe. Acho que Já está ainda aqui foi aí. agora. Muito bom. Então aí, mostra pra gente, Lorena, o que que tem nessa cola. Então, ó, pessoal, a Lorena já vai mandar daqui no chat, tá, para vocês. Mas depois a gente vai mandar isso por e-mail. Mas o que que tem nessa Leme Connect que você preparou pra gente aí, Lu, por favor? Então, aqui a gente vai ter, primeiramente, esse vídeo dessa sensibilização que está sendo realizada agora. Caso vocês queiram voltar em algum ponto, caso não consiga chegar a tempo, querer assistir o comecinho, a gente vai ter minutada, inclusive. Então, aqui a gente tem, vocês vão poder ir direto para o ponto que vocês querem assistir. Eu quero ver aqui sobre avaliação de responsabilidades e competências de negócio. Eu clico aqui e já vai direto para o ponto no vídeo que o Vitor vai estar falando sobre isso. Aqui embaixo, a gente também tem o guia prático para as avaliações disponíveis para vocês baixarem. Foi um documento que o Vitor preparou com todo carinho também para auxiliar vocês durante todo esse processo. Aqui embaixo, nós temos alguns vídeos explicando como utilizar o Galera para responder a avaliação. Então, a gente tem um primeiro vídeo tratando de como é feito o acesso ao sistema, como eu vou fazer esse acesso, se eu esquecer a minha senha, como eu faço para recuperar, e muitos outros pontos, mas caso vocês tenham dúvidas, também podem procurar a gente. Temos mais um vídeo aqui falando de como responder à avaliação de responsabilidades, e outro falando sobre a avaliação comportamental. Então, nesse vídeo a gente simula como é que é feita a avaliação, então vocês podem acompanhar, caso vocês queiram assistir antes de responder para ver como é feito, fiquem à vontade. Aqui embaixo a gente tem, né, o link que vai direto para a Galera, então vocês podem acessar aqui para já terem fácil acesso à Galera, então a gente recomenda até que vocês salvem esse site nos favoritos de vocês, na barra de favoritos do computador, para ficar de fácil acesso quando vocês forem realizar as avaliações. E aqui embaixo nós temos os contatos, em caso de dúvida, que vocês podem procurar. Tem aqui o contato do Vitor, tem o meu contato, tem o contato aqui também da nossa equipe da Cefaz, do Marcelo, da Sônia, do Romeu, da Nayara, todos com WhatsApp e com e-mail. Então,
fiquem à vontade para entrar em contato conosco, para tirar dúvidas, para perguntar alguma coisa, para dar alguma sugestão. E essa é a Leme Connect que nós preparamos para auxiliá-los durante todo esse processo das avaliações. Muito obrigado, dona Lorena. Então, ó, já coloquei aqui no chat o endereço da Leme Connect. Tá certinho aqui? Tá certinho, né? É o da Cefaz, que eu coloquei aqui. Então já tá certinho aí, pessoal. Usem e abusem da Leme Connect, tá? Ela foi um site que a Lorena preparou com muito carinho para deixar a experiência de vocês a melhor possível, tá? Então ali você vai ter todos os vídeos curtos, né, minutados, materiais completos, para que você consiga fazer bem a sua avaliação. Parabéns e muito obrigado, Lorena, pelo trabalho aí que você contribuiu aí, muita coisa, né? Mas agora tendo a oportunidade de destacar isso aqui com todo mundo. Certo, pessoal? Tudo bem aí? Tudo tranquilo para vocês? Chegou bem a Leme Connect? Tá tranquilo? Tem alguma dúvida? Você fala pra gente, tá? Legal, já estão respondendo que o Marcelo já respondeu que não é a avaliação da CEPLAG. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Certo? E a Bruna perguntando pra gente, seria o único PDI, então, ao final da avaliação, com todas as competências que precisa se desenvolver ao longo do ciclo? Bruna, esse é exatamente o ponto que nós estamos em conversa com essas especialistas, né, da Cefaz, para decidir que lá no encontro de feedback a gente vai ter essa definição e vai conseguir orientar vocês aí com bastante tranquilidade sobre como operar esse PDI. Mas muito obrigado pela pergunta, Bruno. Muito obrigado. Ela é tão boa, que não tem resposta. Não por enquanto, mas vai ter, porque a gente está construindo e vai ser ao final desse processo, tá? E lembrando, tá? A Bruna permite a gente lembrar um negócio, tá, pessoal? O que nós estamos fazendo aqui é um processo de construção participativa. A gente lembra que a gente está fazendo essa construção, mas eu não estou sentado aí do teu lado, certo? A gente fez comitês com especialistas que conhecem o detalhe que você faz, mas não estávamos do seu lado. Agora nós estamos levando esse questionário até você. Por favor, quando a gente se reencontrar para falar de feedback, eu quero saber como é que foi a experiência para vocês, se essas perguntas ajudaram vocês a pensar no seu trabalho ou não, né? Porque a gente está construindo isso a várias mãos, a gente está fazendo isso de forma participativa. Então, saiba que a gente quer escutar você, tá? Não entenda isso aqui como algo que está sendo escrito na pedra. É lógico que tem toda uma robustez, todo um método, todo um cuidado, mas a gente quer escutar vocês, tá bom? Muito bom, muito bom, muito bom. Tem nossos contatos lá na Leme Connect que a Lorena preparou pra gente, tá? Então não deixa de usar, não. Então tá bom. Então vamos para nossas dicas, né, para a avaliação. Pessoal, tem uma palavra-chave que assim a gente não pode abrir mão é nunca mesmo, tá? Que ela se chama bom senso, né? Tudo que a gente está falando aqui, ela precisa ter bom senso. Se lembrar, eu vou precisar sentar na frente de Lorena para conseguir ter uma conversa respeitosa, saudável, olho no olho, de igual para igual, pautada em evidências, orientada ao desenvolvimento e aos resultados da organização, certo? E que essa conversa ela gere frutos, certo? Então, o bom senso é algo que a gente não tem como abrir mão. Vamos ver um caso, vou pegar mais contextualizado, né? Num passado tão distante, a avaliação, pessoal, sempre deve ser feita pensando nos últimos 12 meses, tá? É lógico, né, que nesses 12 meses muitas coisas podem acontecer, e vocês têm que tomar cuidado, tem que ter bom senso, né? Por exemplo, a Lorena falou, né, que a gente vai fazer 6 meses que a gente está trabalhando juntos, né? Mas vamos supor que a Lorena está há um ano comigo, né? Nesse um ano aconteceu muita coisa. Esse ano aconteceu muita coisa. E vamos supor que a Lorena é uma profissional que ela vem de 12 meses de muito acerto, de sempre fazer um trabalho muito bem feito. Não é um alecrim dourado, tenho que aprender como todo mundo, mas sempre pega rápido, é comprometida, não fica esperando, sabe? Ela faz acontecer, né? Só que chegou 3 dias antes de abrir a avaliação, Lorena entregou o pior trabalho que eu já vi na minha vida, né? E, poxa, eu não tenho que considerar isso na avaliação? É lógico que eu tenho que considerar, mas dadas as devidas proporções, com bom senso, gente. São 12 meses de acerto, não são 12 acertos, são 12 meses de acerto
para um escorregão. Certo? É isso, é fazer uma avaliação que consiga representar essa minha percepção da realidade e fazer isso valer nessa avaliação. Tendo a consciência que você vai precisar, que a riqueza é com você conseguir levar o teu ponto de vista para o outro. É essa a riqueza da avaliação, tá? Pautada em evidências, tá? E aí, pessoal, nessa questão dos últimos 12 meses, tem algumas questões, tem toda uma portaria, tá, que está sendo aprovada, está sendo construída para regrar todo esse processo, né? E lá uma das regras que a gente coloca, a gente tratou isso de forma mais específica no lançamento, mas se tiverem dúvidas, vocês falem, né? Que é o seguinte, né? Nesses 12 meses eu posso ter mudado de função. Então eu vou ser avaliado, né, naquela função que eu passei os últimos 6 meses, né? Ou então nos últimos 12 meses mais tempo. Tem lá as regrinhas muito bem definidas que vocês precisam ler. Tem uma apresentação no guia prático, que você consegue fazer o download lá na Neme Connect. Nesse guia prático tem todas as regrinhas. Tá? Inclusive, tem lá também o download. Não, o download não, o acesso para o vídeo, onde está apresentado todo esse método. E aí, gente, é um vídeo que, inclusive, eu vou lendo essa portaria com vocês, sabe? Eu vou apresentando as regras, tá bem no detalhe. Vale muito a pena você acessar, fazer uma pipoquinha, colocar no vezes 2 ali e se aprofundar, tá? E tirando dúvidas com a gente também, certo? Mas lembre-se, bom senso, e é isso, né? O contrário também pode acontecer. A Lorena veio os 12 meses fazendo um trabalho bem meia boca, né? Mas chegou ali antes da avaliação, ela fez uma entrega excepcional e ela conseguiu, inclusive, resolver os pontos mais importantes que a gente estava falando ao longo do ano. Poxa, quer dizer que eu vou deixar de considerar que aconteceu? Não, mas dadas as devidas proporções, certo? Muito bom. Não existem super-heróis. Ei, Daniela, voltou o vídeo? Eu espero que tenha voltado, hein? Vocês me avisem aí, por favor. Não existem super-heróis, né? Ih, rapaz, agora estou preocupado se travou ou não travou, hein? Eu vou continuar aqui. Não existem Aqui para super-heróis. mim tá normal. Legal, obrigado, Lô. Todos nós temos pontos de melhoria e pontos positivos, né? Seja realista para reconhecer a verdade em si mesmos e também nos demais, né, pessoal? Então, é importante a gente entender que não existem alecrins dourados, certo? Não é nenhum problema, não é nenhum demérito eu ter. Obrigado, gente, obrigado pelo retorno. Não é nenhum demérito eu ter o que aprender, o problema é não poder falar sobre isso, né? Não é nenhum problema, eu vou ter o que aprender até morrer. E se isso for defeito, tô lascado, porque é isso aí mesmo, né? E vai ser assim até morrer. Igual todo mundo, né? Então, obrigado, gente, brigadão. Então, a ideia aqui é a gente conseguir desmistificar, sabe? Tipo, é normalizar essa conversa sobre o que está indo bem, sobre o que precisa ser melhorado, né? Então, seja realista para reconhecer a verdade em todo mundo, tanto em você quanto nos demais, tá? Ah, só você é bom, é mesmo? Tem gente que é muito tolerante com os próprios erros, mas exige a perfeição dos demais na avaliação. Saiba reconhecer a performance das outras pessoas. Tem gente que na hora que vai falar de si, parece que é o arauto da sabedoria que baixou iluminado aqui para trazer o conhecimento para a face da Terra, né? Mas assim, quando vai falar dos outros, se torna o professor mais cri-cri da face da Terra que a gente nunca viu na vida. Gente, fazer trabalho bom dá muito trabalho. Se você, enquanto gestor, não reconhecer e assegurar para os seus liderados, para as suas lideradas, que aquilo está sendo visto, que aquilo está sendo percebido, as pessoas tenderão a deixar de fazer aquilo. É lógico que você tem uma vantagem, que são servidores e servidores comprometidos com a instituição e com a organização, e que elas vão ter uma motivação ali maior, mas isso não se sustenta se você não cumprir esse papel de reconhecer, de ver, né, de garantir para as pessoas, olha, está sendo percebido, está sendo visto, nesse caso até registrado, evidenciado, né? Então saiba reconhecer, né, também esse trabalho muito bem feito, porque se não reconhecer esse no serviço, eu vou colocar minha energia em outra coisa, né?
Não manipule resultados. Não manipule resultados. A idade avançada do servidor deve ser levada em conta na dificuldade de suas entregas. Antônio, pensa o seguinte, meu caro. Essa pergunta eu sei que não é o que você quis trazer, mas perceba que com essa comunicação aqui ela pode se dar a entender, então vou ter que dar esse contorno, né? A gente tem que tomar cuidado para a gente não cair no etarismo, certo? A gente tem que entrar no cuidado, tá, mas o que é essa idade avançada e como que eu devo considerar? No que eu estou me valendo para falar que uma idade avançada não poderia realizar certas entregas, né? Então tem que se tomar um pouco de cuidado, tem que se ponderar. Mas a ideia aqui é sim, né, conseguir fazer ali que as equipes, que os setores cumpram as suas atribuições, executem o seu trabalho e não se iludam, né? Cada pessoa é muito importante para a instituição cumprir seu papel. Se a gente tem uma equipe ali, vocês sabem que vocês não têm servidoras e servidores sobrando, né? Se falta uma pessoa ali numa equipe, vai sobrar trabalho, né, para as outras que estão lá, né? Então é importante olhar para a equipe, pensar nessa equipe, atribuir, distribuir essas funções, pensando nesse cuidado, mas tomando muito cuidado, tá? Com essa questão aí de não, às vezes não se resvalar, não se. Eu não estou fingindo que eu não sei que existam várias pessoas que vão até, avançam bastante, né? Mas tome cuidado para não cair em armadilhas, tá? É importante pensar ali, né? Existe uma servidora, existe um servidor atuante ali, muitos anos de conhecimento, que com certeza tem suas formas de contribuir para a organização, e é importante refletir como, certo? Inclusive, a gente tem aí trilhas de aprendizagem que estamos construindo, setoriais, que a ideia é ajudar, né, vocês a criarem conhecimentos que vão ajudar as pessoas a aprenderem o trabalho de cada setor, né? A gente já tem isso estruturado para 20 áreas aí, a gente quer para todas, né? Já pensou que legal se a gente pegasse essas pessoas mais seniores e colocasse elas para gravar videozinhos ali, lógico, ajudando elas, né, mas colocando elas para gravar videozinhos explicando assim, olha, aqui para você fazer esse processo, você faz assim, 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 e explicando para quem chegar no videozinho gravado, sabe? Então a gente já faz uma gestão do conhecimento, já faz uma valorização dos nossos seniors, né? Já é um movimento muito interessante, né? Interessante. Muito bom, muito bom, muito bom. Legal. Não manipule resultados. Com medo da avaliação que vão receber, muitas pessoas elevam as suas notas na autoavaliação visando melhorar a média e acabam se prejudicando de forma indireta. Isso, pessoal, isso dá um duplo twist carpado, volta de um revestir para vocês assim que você não tem ideia. Que é o seguinte, né? A sua gestora, ela vai para sua. Ela vai fazer sua avaliação sem ver o que você está fazendo, né, na sua autoavaliação. Você vai fazer sua autoavaliação sem ver como ela está te avaliando. E aí, quando a gente encerrar as avaliações, no dia seguinte, a sua gestora já vai poder acessar o relatório, que vai estar lá as perguntas da avaliação, a nota que ela te deu e a sua nota da sua autoavaliação do ladinho, certo? E aí, uma das questões que essa gestora que a gente vai discutir, inclusive, no treinamento, é sobre como que a gente vai fazer essa análise comparativa. E se ela pega a sua autoavaliação lá, um ponto lá que você colocou lá em 100%, e a avaliação dela está aqui, ela tem evidências, é um dos pontos que ela precisa conversar com você, ela vai olhar para esse seu 100% e vai falar, eita, Antônia tá resistente aqui, né? Aqui eu vou ter que ir mais delicada, aqui eu vou precisar trazer mais evidências, aqui o Antônio não tá vendo, vai ser uma conversa que não vai ser tão simples. E ela vai trazendo uma carga para a conversa que na verdade não existe, porque a Antônia sabe, aquele 100% que na verdade não representa a percepção de Antônia sobre ela mesma, porque ela foi colocando tudo para 100% porque queria. Ou seja, pessoal, a riqueza dessa avaliação está em ela ser capaz de captar a percepção da realidade de cada um de vocês, certo? Então isso não vai ter um impacto, a gente já tem aqui escrito, vocês têm um videozinho aqui de eu falando gravado, que vai ser publicado aí nas Cefaz, que não vai ter impacto nos seus vencimentos, certo? Não tem nada a ver com a avaliação da CEPLAG, nós estamos falando com essa avaliação para fins de desenvolvimento, certo? E que se não houver essa abertura, se não houver essa honestidade consigo mesmo, você vai criar barreiras, você vai levantar muros nessa relação com a sua gestora que não existem, que não deveriam existir, que você está criando, tá? Então, faça
a sua percepção da realidade se valer, entendendo que é só você colocando isso ali que esse processo vai poder te ajudar, né? Que na verdade a riqueza está em esses pontos de vistas divergentes conviverem bem, se entenderem melhor, conversarem sobre isso. E a partir dessas divergências, entender os pontos de ajustes. Mas se a gente ficar fingindo que não e colocar todo mundo para 100%, não vai cumprir o seu papel. Certo, certo. Eu que agradeço, Bernardino. Eu que agradeço. Né? Bernardino está falando aqui que a gente tem que valorizar e respeitar as experiências adquiridas ao longo dos tempos dedicado ao trabalho e à instituição. Muito, Bernardino. Muito, muito, muito. E saber aproveitar, porque esse conhecimento acumulado vale ouro, né? E a gente sabendo aproveitar, a gente ganha muito. Tanto essa pessoa que vai se aposentar com os seus direitos, né? E é isso daí, sonhamos todos com esse momento da nossa vida, né? Mas assim, também ganha quem fica, que aproveita daquele conhecimento, né? Dá a oportunidade dessa pessoa deixar esse presente para a instituição. Muito bom, muito bom, muito bom. E se não gostarem da minha avaliação? Alguns avaliadores sofrem de uma dificuldade, querer agradar sempre. Essa dificuldade abre um caminho para tentar ajudar o outro e amenizar a avaliação, visando evitar o sentimento de rejeição. Mas o problema, pessoal, é que quando você faz isso, né, e se você está fazendo isso, é até uma pessoa que você tem algum tipo de simpatia, né, porque você não quer ser rejeitado, ou então às vezes você está carente demais, também pode acontecer, né? Mas assim, a partir do momento que você faz isso, você também está tirando da pessoa o direito de saber como o seu trabalho está sendo de fato percebido, né? Está tirando dessa pessoa o direito de ter contato com evidências bem organizadas, né? Evidências que foram relevantes, né? Para ajudá-la a compreender os seus pontos de melhoria, suas prioridades de desenvolvimento, que com certeza ela tem, como qualquer ser humano da face da Terra vai ter até morrer. Né? Então, a gente, às vezes, para não se indispor, a gente acaba deixando de cumprir nossa função, tirando um direito do outro, só para a gente acabar não tendo que lidar com algo. Não. Né? Isso perde muito o liderado, perde muito a gestora, porque esse liderado não vai compreender melhor as ideias e vai sobrecarregar essa gestora e as outras pessoas da equipe. Vai ser problema para esse liderado, porque essa relação de trabalho vai ser sempre angustiante, vai ser sempre, eu não sei, sempre na base da argumentação do porquê que eu não vou fazer. É angustiante e é problemática para a instituição, porque tem um setor ali que não está conseguindo cumprir bem as suas funções. Isso é problemático para a organização, que depende de cada setor cumprir muito bem as suas funções. E, consequentemente, é problemático para a sociedade mato-grossense, que depende da Cefaz, que tem um papel social essencial. Está difícil avaliar, já sei, vou dar uma nota neutra. Pelo medo de prejudicar pessoas ou assumir a responsabilidade de indicar que alguém é excelente, muitas pessoas optam pela tentativa de atribuir notas neutras e acabam forjando a avaliação, atrapalhando ao invés de ajudar. Lembre-se, gente, se eu não conseguir explicar a avaliação que eu fiz, ela não tem valor. Se ela não conseguir representar a minha percepção da realidade, ela não tem valor. Nós estamos fazendo essa avaliação para orientar o desenvolvimento das pessoas, para conseguir dar informação de qualidade, para as pessoas ampliarem a sua consciência sobre si mesmo, entender, poxa, faz todo sentido eu me desenvolver em comunicação, né, para os meus futuros horizontes, aí, para as oportunidades que me aparecem aqui, né, que eu estou disposto a percorrer, né, faz sentido eu fazer isso, né, então, pessoal, só tem valor se representar a tua percepção. Tá bom? Não vá para outro caminho, porque isso vai te colocar num lugar complicado, isso vai te colocar na frente de uma pessoa e você não vai conseguir explicar a tua avaliação, e isso é extremamente perigoso, certo? Porque aí a sua régua começa a entrar em xeque. A sua régua começa a ter a qualidade e a sua equidade questionada. Então, coloquem sempre a sua percepção, tenham coerência nas suas regras, tanto na sua autoavaliação quanto na sua avaliação para os outros também, tá? Essa é a grande riqueza desse processo. E, pessoal, estejam cientes que vocês são seres humanos. O medo que nós temos dessas avaliações não são à toa, eles são legítimos. E lá no feedback a gente vai falar mais abertamente ainda sobre esses medos.
certo? Porque eles estão aqui, medo de alguém ser injusto, medo de alguém, porque não gosta de mim, me dar uma avaliação baixa, esses medos são legítimos. E a gente precisa fazer um movimento que vai proteger vocês de viverem, de vivenciarem eles. E que a gente vai ser mais contundente ainda nos próximos encontros. Um com os gestores e com as gestoras, sobre como dar e receber feedback, como interpretar os relatórios e elaborar o PDI, e outro só com os servidores e com as servidoras, sobre como receber esse feedback e como elaborar um PDI. As duas conversas muito importantes e densas. A gente está tomando todo esse cuidado porque todos nós somos seres humanos. E a gente, às vezes, fica numa ilusão que a gente enxerga tudo, né, com a maior clareza do mundo, mas não, às vezes a gente só está sendo levado pelo nosso sentimento. Às vezes a gente está no que pode ser aquele dia mais lindo, ensolarado, bonito, mas você acordou num dia ruim e tá cinza para você e vai ficar assim, independente de estar aquele solzão maravilhoso lá fora. Certo? O efeito halo ajuda a gente a entender isso de maneira muito didática, né? Então ele fala que é a interferência, né, causada nos processos de avaliação devido à simpatia ou antipatia que o avaliador tem pela pessoa que está sendo avaliada, ficando míope para as evidências concretas que possam apontar para a direção contrária de seu viés, né? Então, assim, gente, esse é um dos maiores medos, e é importante que vocês se percebam capazes e muito suscetíveis a errar assim. Se vocês aceitarem isso em vocês, vocês têm uma chance de proteger as pessoas e você mesmo disso. Nós vamos tender a avaliar mais positivamente pessoas que a gente se dá melhor, pessoas que a gente gosta mais. E nós vamos avaliar mais negativamente pessoas que a gente não se dá tanto bem. Estamos suscetíveis a isso. Se a gente fizer isso, estamos errando. Não importa se você gosta ou se você não gosta. O que importa é que você é uma gestora, você é um gestor que está fazendo uma avaliação de desempenho do cumprimento das funções daquela pessoa, para evidenciar um trabalho muito bem feito e para orientar prioridades de desenvolvimento. Não é se você gosta ou não gosta daquela pessoa. Se gosta ou não gosta, eu vou considerar isso na hora de chamar para ir comer um escaldado no Chopão. Eu fui no Chopão finalmente, mas eu não comi o escaldado. É boa a comida lá, hein? Boa. Né? Mas é isso, vai influenciar se eu vou te chamar para ir lá no São Gonçalo no Beira-Rio, com a trecha de pacu. Saudade, aliás. Né? Mas não na hora de avaliar a qualidade do teu trabalho. Certo? Então, estejam cientes que vocês estão suscetíveis a isso e cuidem disso, certo? As pessoas que trabalham com você merecem a diminuição do seu viés de subjetividade, tá bom? Isso é importante, tá, pessoal? Isso é importante, eu gostaria aí que vocês me dessem um joinha, né? Tudo bem, pessoal, a gente buscar essa avaliação sempre pautada em evidências, né? Sempre pautada, assim, orientada para o desenvolvimento. Vocês aceitam que vocês são seres humanos e que podem ter uma avaliação enviesada e vão cuidar buscando evidências, né? Para não prejudicar o outro. Estamos assumindo esse compromisso. Eu quero ver esse chat aqui cheio de joinha, hein, gente? Eu quero agora, ó, isso, muito bom, muito bom. É isso aí, legal. Sim, Cristiane, pedir para alguém avaliar uma pessoa que não gosta é complicado. E por isso a importância, né, sabendo que é complicado, entender por que é complicado e entender o nosso papel. E aí lembrar, ok, é legítimo sentir raiva, é legítimo sentir decepção, só que isso não me autoriza a punir ou agredir ninguém. Certo? E aí eu tenho que fazer uma avaliação aqui, pautado em evidências. Me deixa com a minha carência, Sônia. Eu vou levar para terapia. Muito bom, muito bom. É isso, gente, é isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito obrigado, porque é essa presença de vocês aqui, é esse compromisso de vocês que vai assegurando esse ambiente mais seguro, porque é essa a proposta, é esse o compromisso, né? É isso aí, olha lá o Sandro dando a letra pra gente, né? Avaliar alguém que não gosta e que gosta é da mesma maneira, sendo profissional. É isso aí. E todo mundo ciente que não é um exercício fácil, né? Porque tem hora que é difícil, mas é isso. É o nosso papel, é o nosso trabalho. Muito bom, Luciene. Muito bom, Julia Robert. Muito bom, Leila. Muito bom, Roberto Santos. Muito obrigado, Lívia, Maria, Conciane também.
Mantenha-se atualizado e realista. Vocês são servidoras, são servidores, né? Eu não sou servidor público, mas eu estou na Leme tem 11 anos. 11 anos com o meu mesmo chefe, né? Com o meu diretor e com o dono da consultoria, né? Entre outras pessoas lá que também estão trabalhando muitos anos. É lógico que nesses tempos, pessoal, muita gente acontece, mas a gente precisa saber deixar as coisas passarem, certo? Para a gente também não ficar com gastrite, não ficar... não ficar se adoecendo por conta disso, tá? E aí, pessoal, lembre-se que o nosso cérebro, ele vem nos pregando armadilhas, ele fica buscando atalho a todo tempo, mesmo quando aquilo não existe na realidade. Então, às vezes você está trabalhando lá com o Vitor há tanto tempo, que você olha assim, nossa, pelo amor de Deus, o Vitor é cabeça dura mesmo, vai, não importa. É melhor eu aceitar isso e tentar buscar um jeito de não adoecer, não adoecer, né, trabalhando com ele, do que ficar tentando mudar, segue a vida, vamos assim, né? Não, poxa, mas enquanto isso, o Vitor está ali com você há 11 anos, né? E aí o Vitor, ele também não é alecrim dourado, o Vitor veio se desenvolvendo, o Vitor veio aprimorando, veio melhorando, e de repente o Vitor mudou e você nem está vendo, você está preso no Vitor de 10 anos atrás, certo? Isso é uma tendência nossa também. Isso é uma tendência do ser humano, buscar esses atalhos, buscar essas conclusões prévias, breves, para não ficar gastando muita energia, poder focar em outra coisa. Não cai nessa armadilha, não. Certo? E para a gente não cair nessa armadilha, lembrem-se: evidências. Evidências. Certo? Cláudia Morim está falando com a gente aqui. Em resumo, a avaliação de desempenho é uma ferramenta essencial para o crescimento e desenvolvimento de todos os envolvidos, empresa e colaborador. Sim, Cláudia, sim, é por isso que ela é tão amplamente falada. Não é só a Leme que está falando sobre isso há 30 anos, diversas outras consultorias falam isso dentro e fora do Brasil, né? Isso está sendo discutido já há muitos anos no setor público brasileiro, né? O próprio CNJ determinou que isso fosse implementado em todo o judiciário brasileiro há muitos anos atrás, né? A própria Cefaz já está discutindo isso daqui há mais de década, mas é isso. A Cefaz mudou nessa década, né? Então esses instrumentos de avaliação, a estratégia, os objetivos vão se adaptando e esses instrumentos também têm que se adaptando. É isso que a gente está fazendo aqui hoje com vocês. Muito bom, Cláudio, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Legal, legal. E aí, gente, olha a cara de alegria desse rapaz aqui, tá? Vocês vão acessar a avaliação de vocês pelo Galera App. O Galera App, ele pode ter um nome diferente, mas ele é uma tecnologia que vocês sempre tiveram. Mas vocês devem conhecê-lo por GCA, né? Era o antigo GCA, agora é o Galera App, que vocês vão conseguir acessar. Na Leme Connect, que a Lorena preparou para vocês, já tem lá no finalzinho um botãozinho lá, acesse o Galera App. Tá tudo certinho para vocês, tá? Então, no caso de dúvida, tá aqui, ó, o contato da nossa equipe, né? Todo mundo aí disponível, ansiosas para ajudar vocês. Eu também, lá na Leme Connect, estão todos os nossos contatos, tá? Mas, ó, a previsão é a gente abrir a avaliação na segunda-feira da semana que vem. E aí, vocês vão receber no seu e-mail funcional um e-mail do próprio Galera lá, que Lorena vai disparar, né, de forma automática. Nesse e-mail vai ter o seu usuário, né, vai ter o link, e vai ter a Leme Connect lá para você acessar o Galera, né? E aí você faz lá o seu acesso, vai ter lá na Leme Connect os videozinhos explicando como responder o questionário de responsabilidades, como responder o comportamental, tudo bem simples, tá? E aí, qualquer dúvida, nossos contatos lá no final da Leme Connect. E na dúvida também, assim, vale muito a pena você, na própria Leme Connect, fazer o download do guia prático, que a gente preparou com muito carinho para lhe ajudar nesse processo. Lá a gente tem, assim, ó, 11 passos para responder a avaliação. Então, se você gosta de ver vídeo, tem vídeo curto. Se você gosta de ver manual, com telinha do passo a passo, tem passo a passo. Se você gosta de assuntar, né, gosta de conversar, tem contato para você assuntar, tem contato para você conversar, né? A Sônia está aí, né, sempre ajudando a gente, sempre conversando com todo mundo, Nayara também, Romeu, Marcelo, Lorena, eu, né? Então estamos todos aqui, tem um time para ajudar vocês nesse processo, tá bom? Olha que notícia boa, né? Tô sorriso desse rapaz aqui, tá? Vocês vão poder fazer a avaliação 24 horas por dia. Olha que notícia maravilhosa. Vocês achando que vocês não iam poder pegar um sábado à noite para responder uma avaliação de desempenho.
É lógico que vai poder. É lógico que vai poder. Você vai pegar aquele sábado à noite gostoso ali, ó, responder a avaliação. Ó, que legal. Brincadeira. Na verdade, a gente espera até que você faça essa avaliação no seu horário de trabalho, tá? Mas a ferramenta vai ficar disponível para você, mas esperamos que isso seja feito no seu horário de trabalho, afinal de contas, é uma avaliação de trabalho, tá bom? Perguntas frequentes, deixa eu ver aqui como é que tá o nosso tempo. Bom, as perguntas frequentes vai estar lá no guia, mas vamos passar rapidinho aqui só para a gente não deixar nenhum ponto solto, tá? Como os critérios da avaliação foram elaborados? Foi criado um comitê com grande conhecimento das funções existentes, atividades executadas, ambiente, cultura organizacional, pontos fortes e fracos, e esse comitê construiu e validou esses questionários de responsabilidades e comportamental. A gente rodou com todos os secretários adjuntos, a gente teve vez com o representante do secretário, foi um trabalho muito robusto, muito alinhado com o planejamento estratégico de vocês, assim, muito bom, muito bem feito, tá? Quem vai me avaliar? Você vai fazer sua autoavaliação e vai ser avaliado pelo seu superior nas duas perspectivas. Seu superior vai se autoavaliar e vai ser avaliado pela superior dela. E assim até chegar ao secretário de Estado. Vocês vão acessar a avaliação por meio do link, né, da Leme Connect lá que eu já falei para vocês. De quanto em quanto tempo vai acontecer? Anualmente, certo? A ideia é que esses feedbacks e esses PDIs eles passem a ser parte do dia a dia de vocês. Mas dessa forma mais ritualizada, com essa avaliação no sistema, né? Isso vai ser uma vez por ano para fazer vocês pegarem no tranco mesmo, né? Aí é isso aí, tá? Mas a riqueza dessa avaliação é justamente, inclusive, não trazer novidades, trazer um resumo daquilo que veio sendo conversado. Vamos falar sobre isso no feedback. Todos serão avaliados no mesmo critério? Não. Cada nível de cargo possui critérios específicos em duas perspectivas, né? Competências de negócios e comportamentais por enquanto, e mais para frente, resultados e metas, né? Pois bem, para que serve essa avaliação? É para transmitir clareza, né, aos servidores e gestores sobre as expectativas do seu trabalho, aumentar o nível da consciência dos servidores e gestores sobre os seus pontos fortes e pontos de melhoria, apoiar os servidores e gestores com ações de treinamento e capacitação nos pontos de melhoria identificados na avaliação e subsidiar o desenvolvimento de carreira de todas e de todos. Nossas datas, pessoal, nossas datas, assim, bom, o que eu queria pedir para vocês é o seguinte, não deixa para o final não, eu sei que a gente é brasileiro e a gente tem muita coisa para se orgulhar, tem aí a ventrecha de pacu, tem a farofa de banana, tem o baguncinha, tem a nossa feijoada, mas a gente também tem a nossa famosa a arte de deixar tudo para fazer na última hora. Gente, a gente tem um mês aí, mas é porque tem gente que trabalha como plantão, que fica postado. Mas pense o seguinte, agora tá tudo fresquinho na sua cabeça. Faz o mais breve possível, faz o mais rápido, já entra lá e já faz, mesmo porque assim, ó, a cada 4 dias, mais ou menos, a gente vai ficar mandando lembrete. Então, enquanto vocês não responderem a avaliação, vocês vão ficar recebendo um contatinho lá da Lorena lá, falando, ó, fulano, não esquece da gente não, tá? Então, por favor, tem esses prazos aqui, então vamos recapitular, né? Quer dizer, vamos ter uma visão boa, né? Segunda-feira da semana que vem, entre 8 de setembro e 8 de outubro, todo mundo respondeu as avaliações. Autoavaliação todo mundo, e quem é gestor de equipe responde a sua autoavaliação e da sua equipe, certo? E aí a gente vai acompanhando, vai monitorando, vai mandando cobrança, dúvida, se liga pra gente, e a gente vai se ajudando até esse processo. O foco é 100%. Fechou a avaliação, entre setembro e outubro a gente vai chamar vocês de novo, né, para o encontro virtual novamente, só os gestores numa turma, para entender como dar e receber feedback, e só os servidores e servidoras numa outra turma, para entender como receber esse feedback. E ambos vão entender como elaborar esse tal desse PDI, tá? Isso vai acontecer em setembro, entre setembro e outubro, e a gente vai comunicar vocês previamente, para todo mundo poder se organizar e estar com a gente nesse encontro também. E aí, entre outubro e novembro, saiu desses treinamentos, fechou a avaliação, no dia seguinte que a gente encerrar a avaliação, a sua gestora já vai ter acesso aos relatórios. E aí ela vai começar a se preparar e organizar esses feedbacks, que vão ser reuniões individuais, numa salinha fechada, com horário previamente marcado, certo? E aí vai começar a organizar essas reuniões com todos os seus liderados. E vai apresentar esse relatório também nesse feedback. Depois do feedback, o relatório é teu, servidor e servidor.
tá? A gente só não vai disponibilizar antes porque a gente não quer que o primeiro contato com o relatório seja por meio de um robô, seja por meio de uma tela. A gente quer que o seu primeiro contato com o seu relatório, com a sua avaliação, ele seja por meio de uma pessoa, de um ser humano, né? Que não vai simplesmente mostrar esse resultado, mas vai te dar um feedback usando essas informações, tá? Mas depois do feedback, o relatório é teu, tá? E aí é isso, gente. E aí vocês vão fazendo esses feedbacks e elaborando esses PDIs, que a ideia é fazer isso entre outubro e novembro de 2025, tá? Tudo bem em relação a esses prazos aqui, pessoal? Tudo tranquilo? Tudo certinho? É isso aí, Daniel. Vai ser disponibilizado sem a gravação, inclusive da Meme Connect, que a gente vai mandar para vocês na segunda, que Lorena já colocou aqui no chat. Vou colocar aqui no chat de novo. Olha aí a Meme Connect aparecendo aí de novo para você, seu Daniel. Então, assim, ó, lá já vai subir a gravação. Inclusive, lá você vai ver que tem um campo sem um vídeo, com vários minutinhos aqui. É onde vai aparecer esse vídeo. Certo? Então vai estar tudo bonitinho ali, tudo tranquilo, tudo tranquilo. Legal. Então, estamos bem. Então vamos seguir. E é isso, gente. Era isso que a gente tinha preparado para vocês. Eu espero que com essa nossa conversa aqui, essa avaliação tenha ficado menos mística, né? Menos com neblina, né? Tenha ficado mais nítida para você. Eu espero que a gente tenha ajudado e que esse encontro tenha deixado as coisas mais confortáveis. A gente, infelizmente, por estar usando aqui a plataforma do YouTube, não conseguiu ter uma fala de vocês, uma troca, mas assim, ó, me liga, tá? Saiba que eu vou adorar ajudar vocês. Vocês têm uma equipe interna aí também muito potente, que está mantendo isso de pé, vivo e vanguardista nos últimos 10 anos, certo? Então conta com a gente para ajudar vocês. Por hora é isso. Lorena Santos, muito obrigado. No material que a gente mandar para vocês aí vai ter o contatinho, vai ter a descrição, né? Aí parte integrante da nossa equipe muito especial. E é isso, gente. É isso que eu tinha preparado para hoje. Muito obrigado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês falem com a gente. Vai ser um prazer. Desejamos a vocês ótimas avaliações. A partir de segunda-feira, você recebe seu e-mail. Qualquer coisinha, fala com a gente, tá bom? Certo, seu Marcelo, tudo bem, meu caro? Tudo certo, obrigado. Tá? Pessoal, mais uma vez agradeço a presença de todos nesse momento que a gente teve online, tá? Já para ajudar na avaliação, vamos no vídeo aí do YouTube, apertar lá o gostei, não gostei, vamos avaliar, vamos começar já a avaliar, tá bom? Peço aí para vocês Sim. fazer essa avaliação aí no YouTube, tá? Obrigado, Victor, obrigado, Lorena, obrigado a todos que acompanham até agora. Abraços. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Lorena. Obrigado, gente. Obrigada, pessoal. Tchau. Encerrar transmissão. Pronto, gente. Eu acho que. Deixa eu